Então, alunos, vamos começar? Hoje a aula é na página 639, capítulo 13, sobre sufixos, nouns, suffixes, adjectives and conjunctions. Você sabia que a palavra substantivo possui a mesma raiz etimológica da palavra substância? Na língua, são os substantivos que dão corpo às frases. Eles oferecem variedade ao nosso linguajar. Imagine uma situação na qual você está com muita fome e seu prato vem com pouca comida. Para transformar esse quase nada em uma refeição com substância, você precisa acrescentar coisas: bife, batata frita, arroz com feijão, etc. Com os substantivos é a mesma coisa. A partir de palavras como adjetivos e verbos, é possível adicionar complementos, criando novas palavras. Esses complementos são os sufixos, que estudaremos nesse capítulo. Número 1, os sufixos. Como visto anteriormente, sufixos são elementos acrescidos aos radicais das palavras e que podem modificar sua classe gramatical. Eles também podem denotar ideias específicas que ajudam na compreensão do valor semântico das palavras. É claro que deve saber tanto o significado do radical quanto o significado do sufixo, a fim de entender toda a palavra corretamente. Porém, mesmo que não se conheça o significado da raiz, o sufixo ainda pode ajudar a identificar a classe gramatical a que esta ou aquela palavra pertence. Neste capítulo serão vistos os sufixos formadores de substantivos. Existe uma infinidade de sufixos em inglês que formam substantivos. Vejam alguns dos principais exemplos. A gente tem uma tabelinha aqui com alguns deles, e vamos falar sobre um de cada vez. Sufixos e seus significados. Os sufixos que estão aqui no 1.2 denotam estado ou ato do que é indicado pela raiz da palavra. Exemplo: courage, storage, assistance, endurance, absence, violence. Então, a gente tem vários tipos aqui de sufixos, de raízes com seus determinados sufixos. Sufixos formam substantivos a partir de verbos e geralmente denotam uma pessoa que executa uma ação ou profissão de uma pessoa. Aqui a gente tem um exemplo: buyer, teacher, player, lawyer, etc. Os sufixos formam substantivos abstratos a partir de adjetivos e outros substantivos. Exemplo: freedom, boredom, leadership, etc. Já esse aqui, o sufixo hood, dá a ideia de conjunto, reunião, coletividade. Exemplo: sisterhood, neighborhood, manhood. O sufixo ex indica matéria, disciplina, economics, statistics. 2. Adjetivos. Os adjetivos são sintagmas nominais, ou seja, modificam substantivos, nomes. É preciso lembrar que, na língua inglesa, eles são sempre invariáveis e costumam aparecer antes dos substantivos. 2.1. Formação. Como já foi visto, para formar adjetivos é possível agregar vários sufixos a substantivos. Abaixo seguem alguns exemplos. Substantivo color, adjetivo colorful. Cor, colorido, e assim por diante. O mesmo acontece com certos verbos. Observe os exemplos a seguir. Verbo, accept. Adjetivo, acceptable. Aceitar, aceitável. Os sufixos expressam significados específicos. Vejam os adjetivos seguintes. Sufixo, significado, capaz, tendo a qualidade de. Temos aqui alguns exemplos: responsible, flexible, comfortable, fashionable, etc. O outro sufixo aqui, já com significado com, accurate, passionate, affectionate, etc. Sufixo full, significado cheio de, tendo a qualidade de, careful, useful, wonderful, helpful, e etc. Sufixo ish, aproximadamente tendendo a, oldish, fortish, bush, childish, etc. Sufixo característica de, financial, commercial, brutal, lethal, etc.
Sufixo. Significado: ter uma tendência a, qualidade de, active, communicative, constructive, etc. Sufixo less. Significado: sem, hopeless, meaningless, joyless, spiritless, etc. Sufixo us. Caracterizado por delicious, outrageous, furious, etc. Sufixo proof, dando proteção, ser resistente a, soundproof, bulletproof, fireproof, etc. Pode-se ainda usar construções com os sufixos ing, participo presente, e ed, participo passado, para formar adjetivos. Exemplo, verbo interest. Adjetivo, interesting, interested. It's an interesting book. I'm interested in it. Verb, frighten. Adjetivos, frightening, frightened. What a frightening creature. I'm very frightened. Então, voltando aqui para o início, as frases significam: é um livro interessante, estou interessado nele. Que criatura aterrorizante, estou muito aterrorizada. Usos. Os adjetivos indicam o que alguma coisa ou alguém é, ou parece. Observe como eles são usados. Antes de substantivos. Antes de um substantivo, coloque-se os adjetivos em uma ordem fixa. Os adjetivos costumam ser usados na seguinte ordem: adjetivos de opinião, tamanho ou peso, idade, forma, cor, país ou origem de onde algo vem, material do que é feito e o propósito, para o que serve. Por último, vem o substantivo. Exemplo: beautiful Brazilian leather boots. Botas, lindas botas de couro brasileiro. Depois de verbos que descrevem o sujeito, linking verbs. Exemplo: Jean is unbearable. Your perfume smells good. Conjunções. Uma conjunção é uma palavra que une partes de uma oração. As conjunções coordenativas unem orações coordenadas independentes. Já as subordinativas são aquelas que vêm no início de uma oração subordinada e estabelecem uma relação entre tal oração e o restante da frase. Elas, na realidade, fazem com que a oração fique dependente do resto da frase, a fim de ter significado. Classificação. Elas se classificam quanto à forma, simples, and, however, for, etc., compostas ou locuções conjuntivas, as though, in spite of, etc. Quanto ao significado, temporais, after, before, etc., causais, because, for, etc., concessivas, though, even if, etc., e finais, so that, so as, in order to, etc. Quanto à função, coordenativas, and, but, so, etc., e subordinativas, after, because, etc. Conjunções finais. Conforme visto, há um grande número de conjunções em inglês. Neste momento, serão estudadas as conjunções finais, conjunctions of purpose. Posteriormente, serão vistas outras classificações e exemplos. In order to, ou in order that, a fim de. Exemplo: the company conducted a detailed survey in order to gauge its client's view. Exercise yourself in order that your health may improve. Se exercite para que sua saúde possa melhorar. Lest, do contrário, para que não. Be careful lest you lose your money. Uso pouco frequente, palavra muito formal. Cuidado para que você não perca seu dinheiro. So as to, a fim de. We moved last year so as to be closer to our children and grandchildren. Nós nos mudamos no ano passado para que ficássemos perto de nossos filhos e netos. So that, para que, a fim de modo que. I'm working like crazy so that I can get a raise in my salary. Estou trabalhando como louco para que eu tenha um aumento de salário. Agora eu vou deixar com vocês, propositalmente, palavras do início desse capítulo não foram traduzidas. Então, vai ficar como homework, além dos exercícios dessa página do 1 ao 5, a tradução
das palavras do início do capítulo, que são os sufixos e suas raízes, tá? Os exemplos que foram dados utilizando esses sufixos. Então, essas palavras não foram traduzidas aqui para que vocês possam fazer um trabalho de pesquisa e traduzam cada uma delas. Então, gente, a gente vai ficar por aqui. Bye, guys. See you next class.